A inveja do meu eu. De Juliano Assis. Prefácio. A pior inveja é a que sentimos de nós mesmos. Existe uma pergunta que atravessa silenciosamente a existência de quase todos nós, mas poucos têm coragem de formulá-la em voz alta. O que eu seria se tivesse escolhido diferente? Vivemos cercados de espelhos. Olhamos para o colega que fez outra faculdade, para o amigo que casou cedo, para o vizinho que permaneceu solteiro. Alimentamos a inveja alheia, aquela velha conhecida. Mas este livro não trata dessa inveja. O que proponho aqui é um mergulho num abismo muito mais perturbador. A inveja que sentimos de nós mesmos, daquelas versões de nós que habitam apenas a imaginação, dos eus que poderíamos ter sido e que se tornaram fantasmas que nos visitam nos pensamentos e nas noites insones. Pense nas confraternizações de família, Natal, Ano Novo, aniversários. Ouvimos frases que revelam a inveja disfarçada de culpa. Se você não tivesse feito aquilo, minha vida teria sido outra. Tudo seria diferente se eu tivesse ido ou ficado. Observe. O que está sendo dito ali é a crença de que a felicidade reside na ausência ou na presença de alguém ou de algum lugar. Mas o tempo e o luto nos ensinam uma verdade dura. O morto, assim como o tempo, não volta. E mesmo que voltasse, não teria o poder de consertar a nossa vida, porque quem tem que consertá-la somos nós. Eis a armadilha existencial. Acreditamos que a felicidade está do outro lado, em um ponto. Mas quando estendemos a mão e atravessamos, descobrimos que do outro lado, em outro ponto, também há uma mão estendida. E essa mão é a nossa. Ao longo destas páginas, você encontrará Luiz Carlos, um homem cético, reflexivo, sentado num banco de praça em Belo Horizonte. Ele não inveja o outro, ele inveja o homem que ele mesmo poderia ser, o pai de família, o marido presente, aquele que construiu uma vida concreta. Este livro é sobre travessias. Sobre o momento em que decidimos não ser mais apenas o contorno na parede, esperando que o olhar do outro nos preencha. Que o leitor, ao atravessar estas páginas, se descubra diante de sua própria moldura. E que tenha coragem de perguntar: quantos eus eu matei por medo de viver? Talvez existam em cada um de nós 2 ou 3 indivíduos diferentes, que se não houvesse o sono talvez nunca encontrassem ocasião de se conhecerem. Fernando Pessoa, Livro do Desassossego. Parte 1. A Epifania do Banco da Praça. Bem aqui, sentado no banco da praça, perto de casa, onde moro, em meio à agitação cotidiana de uma grande cidade barulhenta, em um bairro pobre da periferia, ou, melhor explicado, uma vila. E ali, por volta das 7, 8 horas da noite. Horário de pico, aquele em que as pessoas, desesperadas, correm para comprar alimentos passando por cima umas das outras. Algumas só querem tomar umas cervejas, outras, ir para suas casas ver seus filhos, esposas e maridos, enfim, ver suas famílias. Ou algumas só querem descansar, livrar-se do trânsito caótico e chegar em casa para um descanso cronometrado de algumas horas, definido pela obrigação trabalhista desumana. Depois de um dia árduo de trabalho, o que resta senão o desespero por um descanso e a angústia do retorno ao trabalho no dia seguinte? E eu ali, naquela agitação, observava. Veículos iam e vinham, buzinas, palavrões. Milhares de perguntas surgiam. Para onde iriam e de onde vinham todas aquelas pessoas? Percebia que a maioria estava tomada pelo desespero. Elas me pareciam desconexas da natureza. Acho que muitas, ou quase todas, nem sequer perceberam que o dia passará e já era noite. Muitas, pelas correrias do dia, já não reconheciam a própria realidade. E ali mesmo, bem no olho do furacão das ilusões sociais, diante de uma epifania urbana, peguei-me refletindo sobre como fora o meu dia. Olhei para o céu, bonito, a lua nova surgia, a noite bastante clara, com estrelas que se destacavam e cintilavam, dentre elas, uma vermelha, bem longe, que piscava. Aquele clarão da lua e uma brisa branda me deixavam ainda mais reflexivo. Em consciência, falava comigo mesmo, como um amigo íntimo, aquele que abandonamos na infância. Olha, Luiz Carlos. Até que o dia de hoje foi bom. Um dia agradável, daqueles que não se pode reclamar. Um dia claro, minhas ideias fluíram. Hoje vivi sem tempo e sem obrigações. Percebi um pouco mais de beleza neste horizonte horroroso. Hoje não foi nada muito frio ou muito quente. Um dia suave, temperado. E aquela brisa fresca da manhã fora acolhedora e sublime, em contraste com os cheiros do café da manhã e o bom dia dos idosos. Nesse diálogo comigo mesmo, lembrei-me da moça da padaria. A moça da padaria e aquele seu sorriso diário,
sua satisfação como atendente, sempre serena e disposta, com aquele semblante radiante como o sol da manhã. Que manhã sublime! Perfeito! Sei lá! Resmungo em silêncio, apoio as costas no banco, coloco as duas mãos na nuca e continuo olhando para o céu. Foi um dia tranquilo de quinta-feira. Quinta tão inspiradora que, de repente, me surgiu um insight, como de costume pelas manhãs, ali pelas 11 horas. Pensei, acho que todo pensamento transmite uma espécie de canção, mas em poucos momentos ele se organiza como uma orquestra interior em nós e desvenda uma melodia. Cada insight, cada epifania nesses momentos, é como uma nota musical em busca de harmonia na sinfonia do universo, que por instantes nos leva a uma sintonia com o todo. Veja só, como naquele instante eu ali estava de bem com a vida. Tão bem que, para um cético como eu, era um tanto suspeito. Logo eu, que nunca acreditei na felicidade plena e absoluta. Na minha visão, longe das ilusões otimistas que preponderam, a felicidade, como ideal absoluto, não existe. Penso que existe um estado de aceitação, como o meu agora. Este é o único momento de plenitude e segurança para mim, ou para qualquer ser humano, sem exceção. Toda construção exige esforço. A felicidade tem um custo. Logo, a plenitude não existe em estado bruto. O objetivo é a tranquilidade. A tranquilidade é para mim a mesma coisa. Reside ou surge naquele instante em que compreendemos que as coisas e as pessoas são exatamente como são, e não temos por obrigação mudá-las. Ora, ali penso eu. Será que estou bem aqui neste banco pensando? Será que alguém está me observando? Ou enlouqueci de vez por não estar de acordo com as regras pré-estabelecidas desta sociedade? Perguntei-me, em retrospectiva espiritual e profunda. Hoje é só uma quinta-feira de um ano qualquer, digo em pensamento, só um dia normal qualquer. Não é feriado religioso, nem meu aniversário. De onde vêm tais pensamentos e inspirações de plenitude, reflexão e alegria? Essas epifanias tão distintas dos padrões coletivos desta grande metrópole, deprimida, cansada e ansiosa, Belo Horizonte tem se tornado, a cada dia, uma cidade deprimida. Continuo pensando, de fato, está doente. Porém, se bem pesar, apesar das poucas belezas nestes ares cinzentos, sem cor, e obviamente não podemos comparar com São Paulo, Nova York e tantas outras metrópoles, há drogados, poluição, tragédias, álcool, marginais, lixo nas ruas, vícios na era digital. Olha as pessoas, desesperadas, na maioria deprimidas e ansiosas, com seus objetos de propósito e Rivotril como maquiagem. Talvez seja esta a causa da esquizofrenia social. Olha para elas, entretidas nos celulares e na suposta supremacia de seus veículos e dispositivos eletrônicos. Tudo tão comum e popular, tomam objetos como troféus, sonhos conquistados. Todas buscam um significado, muitas vezes tão artificial quanto esta metrópole. Estamos sempre com pressa e presos às imposições consumistas. Não as culpo, a maioria busca apenas a sobrevivência de, quem sabe, só mais um dia. E você, Luiz, em meio a tudo isso, para pensar na balconista da padaria? Sim, respondi a mim mesmo. E quer saber, tem mais sobre este dia, continuei no diálogo consciente. Tem a brisa da manhã junto ao cheiro dos cafés, que não sai da minha cabeça. E o almoço de meio-dia. Ah, o almoço! Um bom cheiro de alho sempre me convida. Para resumir, fui a um bom restaurante. À tarde, fui ao parque ecológico. Normalmente vou aos domingos, raramente durante a semana. Lá sempre reflito, observo as árvores, imagino um ponto estratégico para dependurar uma rede e deitar, mas até aí é só vontade. Preciso me livrar da procrastinação e tomar coragem. Quem sabe numa outra história. Penso e continuo sobre o parque, e ali sentado naquela tarde, li umas páginas de um livro. As cigarras cantavam desesperadamente e os grilos acompanhavam. Observei os pássaros. O sol atravessando as copas das árvores, junto às folhas que caíam, tornava tudo ainda mais acolhedor, ou pelo menos era o que eu sentia e via. Afinal, a realidade pode ser bem relativa, dependendo de quem e como observa. E naquele instante, de repente, um gato cinza e ranzinza interrompe minha leitura. Roça na minha perna, faz um miau. Marco a página, coloco o livro na mesa de cimento com o tabuleiro de xadrez. Tento acariciá-lo, mas ele me ignora e vai embora. Retomo o livro. Mais algumas páginas, e percebo uma lagarta, grande, de cor escura, no chão, sobre a grama.
Ela se arrasta em direção a uma passarela de cimento. Ali, crianças correm, ciclistas passam, trabalhadores do parque vão e vêm com seus carrinhos. Penso, se ela deixar o gramado, não terá chance no concreto. Será ignorada, pisoteada, morta sem que ninguém perceba, todos de olho nos celulares. Pego um galho seco, coloco na direção dela. Ela sobe, e eu a levo até uma árvore. Mas ela desce imediatamente, obstinada a voltar para o mesmo caminho. Será que estou atrapalhando o curso natural das coisas? Pergunto a mim mesmo. Olho adiante. Depois do concreto, há galhos secos e uma pequena nascente de água cristalina. O barranco tem um tom enferrujado, quase da cor da lagarta. Se ela insiste tanto, talvez seja ali o seu destino. Pego-a novamente, atravesso a passarela e a coloco entre as folhas. Pelo menos não haverei ser esmagada. Te deixar aqui me tira o peso da consciência. Saio do parque com o livro debaixo do braço. Aquela lagarta fica comigo. Tenho para mim que a única forma honesta de heroísmo é esta: ver a existência como um breve flash entre dois infinitos de escuridão, e mesmo assim insistir em contrariar as regras. Camus chamou isso de revolta. Eu chamo de birra. E que seja. Já é tarde. Preciso do meu café, mas a moça encantadora da padaria só trabalha de manhã. Tomo o café da tarde com outra atendente. Depois, atravesso para a praça. São 5h30, 6 horas. Sentado no banco, continuo a pensar na lagarta, na birra, no absurdo. Pois é, penso ali, acho que o sujeito, ao reconhecer sua insignificância no universo, transforma o simples fato de existir em um ato de resistência. Se o retorno ao nada é lei, pensar sobre isso já é uma anomalia. O tempo, aceito a ideia, é uma perspectiva humana. O fato de estar olhando agora é o que dá sentido ao que, de outra forma, seria apenas movimento atômico. Como o amor. O amor também é uma construção da consciência. Só existe enquanto aquele que sente está vivo. Amor eterno. Romance platônico. O amor não precisa de imortalidade, precisa da intensidade no agora. 7 horas. As buzinas, os cachaceiros, as correrias me despertam. Levanto do banco para sacudir a poeira. Hora de ir para casa. Atravesso a rua. Penso na lagarta. Penso que, se eu não correr o risco de ir para meu apartamento, um sobrado velho, mal rebocado, teto mofado, alugado por R$ 700, ninguém virá me buscar. Sempre fui livre como aquele gato cinza no parque. A diferença é que não roço nas pernas de ninguém para ser lembrado. Não faço miau para qualquer um, exceto para a moça da padaria. Mas, até agora, só na imaginação. Ainda busco coragem para direcionar um assunto com ela. Abro o portão e entro. Subo as escadas. Dona Clu, como sempre, discute com o neto viciado em cocaína sobre dinheiro roubado, dívidas e ausência de companhia. Diante destas situações, penso que, quando Sartre declara o inferno são os outros, não procuro relativizar. De fato, as pessoas são o inferno umas das outras. O problema é quando incorporamos infernos alheios ao nosso mundo interior, tornando-nos demônios de nós mesmos. Dona Clu é daquelas pessoas que, de tanto medo da solidão, se sujeitam a qualquer um. Pobre Dona Clu. Perdeu o marido pro álcool cedo. Seu Juvenal morreu de cirrose. Deixou um filho e uma filha. Sozinha, perdeu um filho, o mais novo, no crime. A filha mais velha mora na rua e deixou Marlon e Marina, a neta que trabalha e ajuda a avó. Marlon é este vagabundo que terá o destino do avô ou do pai. O cuidado conosco reside no cuidado com o outro. Talvez seja essa minha razão de não me aproximar afetivamente de qualquer um. Ao terminar de subir, abro a porta, coloco o livro na mesa do computador, ligo a máquina, ponho a água do macarrão no fogo. Entro no banho morno, com água meio fria e cheiro de sabonete de limão. Saio ainda reflexivo, me seco, enroupo-me. Vou à cozinha. O macarrão está mole, sem tempero, insosso, um grude horrível. Como metade, jogo o resto fora. A culpa do desperdício sempre me vem à mente. Sento em frente ao computador. Rede social. Rotina. Dilemas. Publico um texto no qual propus uma epifania do tédio. Ali está você, olhando para o nada num café lotado, aguardando o ônibus. Surge uma pergunta: ser ou não ser? Será que você está sendo agora? Chegamos em casa, ligamos o PC pensando na louça,
E, lavando a louça, no mesmo tempo pensamos no PC ligado. E nos perguntamos: a gente vive esse paradoxo. Muitos não percebem que, quando o corpo está no trabalho, a mente fica em casa. Quando o corpo está em casa, a mente está no boleto. Estamos presentes na forma, mas ausentes na essência. Logo penso: estou vivo ou só ocupando espaço? Passamos a maior parte da vida como fantasmas de nós mesmos, fugindo do agora para um amanhã que nunca chega. Não somos um objeto decorativo do mundo, somos nossas próprias ações. Não devemos deixar a rotina fazer da vida um ensaio para um espetáculo que nunca encenamos. Sem perceber que não está a tragédia na brevidade da vida, mas no tempo que perdemos esperando para começar a vivê-la como genuinamente a desejamos. A ideia que me surgiu era de que a epifania do tédio é o despertar, perceber que a existência é um vazio que só nós mesmos podemos preencher. Propus que estar morto para o presente é o preço que se paga por recusar a protagonizar a própria história. Ali me vi voltado ao meu eu natural, um homem solitário em frente à tela do computador, antes de dormir. Depois daqueles momentos, já na cama e no escuro do quarto, pensei: como estaria eu se fosse aquele cara casado, com filhos e tantas responsabilidades? Pai, amante, marido, provedor, tudo isso que muitos se orgulham em dizer? Acho que não sou homem para tantas responsabilidades. Casamento exige muito. Penso, por vezes, que tantas responsabilidades é que causam o alto índice de alcoólatras nos botecos. Acho que, por justamente não possuir tantas responsabilidades com os outros, não insisti, nem optei, pelo casamento. Posso dizer que não nasci para isso, nem levo jeito. Para guiar lagartinhas ao riacho e prepará-las para se tornarem borboletas, talvez. Mas, pensando bem, quem sabe se estas borboletas possuíssem a genética da beleza da moça da padaria. A moça da padaria. Sempre meu último pensamento, e o primeiro chega sem permissão e se vai quando quer. Apago a luz, deito na cama e cochicho com o travesseiro, enquanto Marlon e Dona Clu choram, pedindo desculpa depois de atacar e culpar uns aos outros. É o que sempre acontece, a culpa de nós mesmos sempre jogamos nos outros. Parece que nós, humanos, não nos desprendemos da necessidade de pai e mãe quando crescemos. Não os tendo, projetamos esta necessidade na esposa, no marido, até nos filhos, principalmente na atualidade, em políticos, heróis e o mais comum, nos deuses. No fim, quase ninguém, assim como eu, tem exatamente responsabilidade ou maturidade suficiente para realmente ser responsável por uma família. O reflexo disso são os mais velhos desprezando e atacando a juventude, como se a atualidade não fosse construção deles mesmos. Enquanto conversam lá embaixo, adormeço com a imagem da moça da padaria nas pálpebras. Digo em voz baixa: trouxa, tá apaixonado depois de velho. E tudo se apaga. Parte 2. No mundo dos sonhos, acordo de repente de madrugada. Como de costume, olho as horas. 3 da manhã, quarta-feira. Quarta-feira. Eu jurava que ontem fora quinta, já que quinta eu estivera em meus devaneios no parque e no banco da praça. Sem dizer que havia algo de estranho naquele quarto. A luz não tinha a cor habitual, tudo parecia real, mas sem muito sentido. Havia um silêncio, tudo aparentemente estava sem brilho. E eu havia, como sempre, apagado a luz. Estranhamente estranho, digo-me baixinho, falando só no meu quarto na rotina da madrugada, coisa de quarentão solteiro, sempre acordo de madrugada. Às vezes vou à rua com a desculpa de que vou lanchar, mas no fundo é somente vontade de sentir o friozinho da madrugada e a solidão das ruas. Sempre próximo às 3. Ou vou ao banheiro, acendo um cigarro, mal fumo e durmo novamente. Tenho um padrão. Como não bebo nem tomo remédios, deito entre 10 e 11 e acordo de madrugada. Mas esta noite foi diferente. Não pensei no cigarro nem em ir à rua, apenas levantei e fui ao banheiro. Abri a porta e percebi que todas as lâmpadas estavam acesas. Pensei: odeio esquecer. Mesmo que isto esteja se tornando comum, acho que preciso ver um médico, um psicanalista talvez. A idade traz consigo o esquecimento e a falta de cuidados comigo mesmo é um sério problema entregue à procrastinação. Deixei as necessidades urgentes, passei pela sala e fui à cozinha. Apaguei a luz da varanda, apaguei a da cozinha, mas quando virei de volta para a sala, reparei no quadro grande acima do sofá. Aproximei-me, a moldura, uma imagem escura, e de dentro saía um som de alguém ao fundo. Parecia alguém dormindo. Sentia uma ventilação e, no ar, um perfume, o cheiro da moça da padaria. Não dava para ver nada.
Só então desconfiei. Percebi que estava em um sonho, ou não. Na dúvida, não me importei. Continuei. Ainda assim, apaguei a luz da sala. Fui ao banheiro e, sob aquele delírio, ainda me dei o luxo de refletir. E se estou sonhando que estou no vaso urinando, mas na realidade estou urinando na cama, como dizem? Vai ser engraçado, nada constrangedor, já que na vida não escolhi nem quis alguém para compartilhar as intimidades. Posso pelo menos dizer que ser sozinho realmente tem um lado bom. Mas se ocorrer de fato eu urinar na cama, provavelmente surtarei e buscarei um médico hoje. Urinei e disse a mim mesmo, no diálogo com as paredes. E daí? Voltei para a cama, e lá, no meu cantinho, lembrei. Interessante, diante desta situação, lembro que sonho assim já me ocorreu. Porém a diferença é que no sonho antigo me via diante de um quadro pequeno e via meu próprio velório. Tudo acontecia na sala de uma casa. Ali vi meus filhos e esposa lamentando minha morte, mas não tive coragem de atravessar. Fiquei desejando saber sobre aquele mundo e a razão daqueles sonhos, até que sonhei novamente tempos depois. Naquela época atravessei, vivenciei, nas minhas ilusões, aquela vida. Mas tamanho realismo como este, ao observar o quadro, não me ocorrerá. A atração parecia diferente. Este quadro é tão real quanto, ou mais atraente que minha única realidade mórbida, confortável, que me prende em objetivos vagos. Percebi, por instantes, que apenas parecia que eu voltará para a cama. Tudo muito confuso, e decidi que só queria dormir. Neste momento, apaguei em sono profundo, daqueles que nem dá tempo de rolar na cama, só apagamos e acordamos. Eu chamo de prévia da morte, ou presságio do nada, o retorno. E, como dito, simplesmente acordei. A luz do dia atravessava a cortina, porém o silêncio não era comum. Ocorre muito raramente nos domingos e feriados. A avenida aqui é muito movimentada, sempre tem motocas, carros e escândalos. Peguei o celular, olhei as horas. 7h07, quarta-feira. Resmunguei. Ué, eu jurava que ontem fora quinta-feira. E ainda o perfume da moça da padaria, mas desta vez um cheiro forte e agradável de café e pão com manteiga que exalava até meu quarto. Levantei-me, fui lavar o rosto, escovar os dentes. Não questionei o silêncio. Abri a porta e notei que o quadro grande ainda estava lá, na parede acima do sofá, só que desta vez estava claro. Aproximei-me e vi a mim mesmo deitado na cama do outro lado, aparentemente vivo, diferente do sonho de outrora. Era versão onírica em um quarto espaçoso e cortinado. Cama de casal, nada de estranho, com exceção das cores escuras, iguais, mas sem brilho. No mais, um quarto comum. Lá do outro lado, eu me via mais robusto, com um pouco de barriga, um pouco de calvície, nada que me causasse espanto. Observei que a cama parecerá ocupada no canto. Tive a certeza absoluta de que estava sonhando um sonho desejado pelo subconsciente, e não só sonhando, mas sobre múltiplos delírios, sonhando dentro de outro sonho. Aproximei-me convicto do quadro, apoiei as mãos na moldura, ajoelhado no sofá, e percebi que meus dedos atravessavam a imagem como uma janela. Assustei-me com um pequeno choque, era novidade sentir como se fosse real. Retirei a mão e percebi centelhas entre as pontas dos dedos e a moldura. Pensei, estranho e curioso como a mente reproduz a realidade nos sonhos. Fascinante. Então, de súbito, sem hesitar, mergulhei de uma vez no quadro. Tudo simplesmente desapareceu. Não via nem ouvia nada, apenas a sensação de vazio, até que alguns segundos depois notei duas luzes, azulada e vermelha, distantes, e um som, uma voz que dizia: "Luiz, acorda, o café está pronto", repetida várias vezes. A voz aumentava à medida que a luz se aproximava, até que abri os olhos. Ainda meio embaçado, olhei fixo e assustado. Diante de mim, a moça da padaria olhava diretamente no meu rosto e dizia: "Luiz, acorda, o café está pronto". Não respondi, nenhuma ideia me veio à cabeça. Apenas a observei, enquanto ela se levantava com uma roupa de dormir curta, na qual os contornos da sua beleza feminina se destacavam na luz do dia que penetrava pelas frestas da cortina. Ainda sonolento, só observava. Ouvi-a dizer, indo em direção à janela: "Anda, dorminhoco, as crianças já estão na mesa tomando café, só falta você lá". Percebi que sua roupa era básica, comum. Tudo no quarto parecia normal, de um tom amarronzado bastante escuro, móveis rústicos. A TV ou monitor estava em cima de uma mesinha de computador, tela plana. O computador, normal. Tudo parecia real, somente as cores me intrigavam.
Parte 3. A encarnação do desejo. E lá está ela na janela, bela, observando da fresta da cortina o lado de fora, os cabelos longos e pretos na altura da cintura. Perguntei-me, sinceramente, nunca vi sem a touca de proteção. E ali, sem senso de realidade, abobado com ela, mesmo consciente de que tudo era um sonho, com tamanho realismo, meu ceticismo me cegara para qualquer crítica ou visão de lógica. Sou aquele que nunca negou as possibilidades, mas nunca se entregou às fantasias. Sou um existencialista cético, acho que dá para perceber. Porém, diante destas miragens, vi-me encantado e envolto de, quem sabe, uma magia da consciência. Esta é a única explicação que encontrara no momento. Fiquei estagnado, aceitando aquele fato, até que no momento ela me olha nos olhos e caminha em minha direção. Não resisti aos instintos. Aquele perfume parecia tão real, o calor dela simplesmente verdade, ou era assim que meu cérebro interpretava enquanto dormia na realidade. Abracei-a. Nossa, como rejeitar este sonho? Tudo tão bom, longe da solidão, aquela cintura em meus braços, aquele pescoço no meu nariz, em meio àqueles cabelos. Quando fui beijá-la, ela levemente virou o rosto, olhou nos meus olhos como se percebera um intruso desejado, e aproximou-se do meu ouvido. Anda, safadinho, vai escovar e lavar o rosto. As crianças vão se atrasar, precisam ir para a escola. E saiu. Eu, acompanhando com os olhos a beleza do seu corpo, encostei a porta como se esquecesse que era um sonho, e entrei no banheiro. A porta estava aberta. Era uma suíte. Estava completamente com a cabeça em outro lugar. Projetava sonho. Aplicava mais camadas naquilo que já sonhava e começava, naquele momento, a achar interessante, aceitando como realidade a alternativa perfeita. Peguei uma escova qualquer, já que as duas tinham cores parecidas, ou tudo possuía cores sem brilho, ofuscadas, e por mais claras que fossem, me pareciam escuras. Notei também que o banheiro tinha aspecto comum, real, porém as cores dos azulejos lembravam-me que não era. Lavei o rosto, sequei. Adentro a sala e observo o sofá florido de madeira bruta, comum nos anos 70. Cortina florida sem novidades, escura. Abro-a e percebo que estou num edifício muito alto. Julgo ser este o motivo do silêncio externo. Volto a olhar para a sala e noto uma TV de 50 polegadas com acabamento de moldura, fixada na parede, exibindo um papel digital de uma árvore pequena, lotada de borboletas. Nada de muito estranho. Porém, abaixo, na mesa com arranjos e potes de balas, um nicho pequeno com fita de presente e um bilhete curioso. Pego e leio. De João Sena e Maria Sena para nossa amada filha Ivone Sena, uma lembrança de presente do seu 30º aniversário. Deixo o bilhete no mesmo lugar e penso. Incrível, há mais de 3 meses que a moça da padaria começou a trabalhar e nunca lhe perguntei o nome. Deve ser para isto que servem os sonhos. Lembram-nos daquilo que o subconsciente ignorou. Talvez por medo, trauma, sei lá. Minha solidão, por fim, resulta na minha falta de interesse naquilo que é tão simples. Resolvo problemas computacionais, desenvolvimento de texto, lógica filosófica, porém não consigo sequer lembrar de perguntar o nome, mesmo que seja por educação. Caminho em direção ao outro cômodo, agora ainda mais interessado, como se eu adquirisse naquele episódio onírico uma nova personalidade. Era como se o sonho preenchesse um vazio, ou como se, de alguma forma, aquilo já tivesse sido vivido. Decidi mergulhar, com o ímpeto de quem prefere o delírio à dúvida. Insisti. Ao entrar, a cena me paralisou. Ela estava sentada à mesa com 2 crianças. Um garotinho de 3 anos e uma menina de 6. O que me aterrorizava não era a presença deles, mas a verossimilhança brutal que compartilhavam comigo. Nos gestos pausados, na inclinação do rosto e no brilho do olhar, eram versões latentes de mim mesmo. Lembrei-me do meu verdadeiro lugar. Sempre defendi a ideia de que todos os personagens e lugares que sonhamos são imposição dos nossos desejos e vontades. Cada pessoa é nada mais que um reflexo de nós mesmos. Mas diante daquela cena, eu estava disposto a olhar com outros olhos. Sentei-me à mesa. Ela empurrou o prato com um misto quente e serviu a bebida com naturalidade. Estava ainda mais linda. Seu olhar brilhava como se observasse minha alma. Ao lado, o garoto pelejava para espremer o resto de ketchup no pão. A garotinha tentava tomá-lo, até que ela se levantou, segurou meu rosto com as mãos e sentenciou: "Pai, manda ele me dar o ketchup. Ele está derramando tudo." Nesse instante, vi-me mais imerso. Olhei de relance para Ivone. Seria este o verdadeiro nome dela?
Talvez se, no princípio, eu tivesse perguntado seu nome, não precisaria de um delírio para chegar tão perto. Ela, com as mãos no queixo e as unhas batendo levemente nos lábios, apenas me observou com um sorriso. Peguei o pote da mão do garoto, que sem hesitar me entregou. Coloquei o resto do ketchup no misto da garota e pus o pote no centro da mesa. Falei. Acabou. Já colocaram o suficiente. Agora, tomem o café. Eles se aquietaram e continuaram a comer. Voltei os olhos para Ivone. Ela se levantou com seu prato e copo, virou-se e olhou para trás. Caminhou até a pia, depositou a louça e começou a lavar. Andem, rápido, está quase na hora de vocês irem para a escola. A garotinha novamente puxou meu rosto. Pai, por que você não leva a gente na praça para tomar sorvete e ir ao parque? O garoto resmungou. Eba, o pai vai me levar no parque. Vamos, pai, depois da aula? Repetiu a menina. Sim, claro, respondi. Ivone sobressaltou-se e olhou para trás, mergulhando nos meus olhos. Secou as mãos. Andem, já deu a hora. Coloquem suas botas e nada de flutuar alto. Não quero ninguém machucado hoje. O garoto correu, pegou uma botinha engraçada de cor escura e sentou-se na cadeira, colocando os pezinhos no meu colo. Eram botas aparentemente normais, mas a sola tinha um mecanismo diferente. Calcei o garoto enquanto ela ajeitava um laço na garota. O menino, com um terninho e gravata, desceu da cadeira e comandou. Flutuar. Levitou alguns centímetros. Disse, desliga, e se apoiou. Repetiu e flutuou. Voltou, correu e pegou a mochila. A garota repetiu, mas, ao pegar a sua, voltou flutuando, levitou mais alto e beijou Ivone. Nada de ir alto, advertiu Ivone. Ela veio em minha direção, abraçou-me. Tchau, papai. E não vá se esquecer de nos levar à praça. O garoto tentou pular no meu pescoço. Eu levantei e ele insistiu. E no parque? Quero ir ver as borboletas. Lá se foram. Ivone os acompanhou até a porta, voltou, abraçou-me pelo pescoço e virou meu rosto para ela. Não vai trabalhar hoje? Não, hoje tirarei folga. Algum problema? Problema nenhum. Mas duvido que você não vá entrar naquele quarto e ligar o computador. Já que não vai enfurnar a cara no trabalho, que tal fazermos um almoço juntos? Claro, por que não? Hoje o dia é para viver como se fosse um sonho. Que seja um sonho feliz, então. Sorriu, deu-me um beijo e se ergueu, pegando a louça. Eu ajudei com o restante. Momentos depois, no quarto, discutíamos o cardápio. Tudo precisava de cuidado. Não era apenas o nosso gosto, precisávamos agradar as crianças. No final, tudo se resumia a elas. Para mim, tanto fazia. Havia tempos que não cozinhava de verdade e comia dignamente como uma família. Passei aquele tempo com ela. Fizemos o almoço com bastante alho no feijão. Ela agia como se já me conhecesse há anos. Não vi necessidade de falar da realidade para um personagem de sonho. Não me entregará às ilusões, apenas as aceitara. As crianças adoram alho, segundo ela. Enquanto discutíamos, elas chegaram. A mesa posta. A garota eufórica. Vamos à praça, pai. O irmãozinho repetiu. Ivone interveio. Primeiro, trocar de roupa e almoçar. Depois iremos. Combinado? E você, rapazinho, vai comer tudo. Almoçamos, sorrimos, nos abraçamos. Vi-me como pai de família. O sonho se tornava realidade. Mesmo não sendo a minha vida, gostava daquela ilusão. Tudo perfeito. Descemos pelo elevador. Eu com o garoto no colo. Ivone de mãos dadas com a menina. Tudo normal. Aparência das pessoas, carros, ruas. Alguns caminhavam. Outros usavam botas para flutuar. Carros comuns, mas alguns pairavam. Tudo organizado. A ausência de barulho não era apenas no topo do edifício, mas por toda parte. Poucas árvores, de cor escura. Para mim, que estava ali pela primeira vez, tudo parecia apenas diferente. Tomamos sorvete e decidimos ir ao parque, mas, antes, passamos pela antiga padaria. Agora, uma loja de arranjos de flores e presentes. O letreiro dizia Cena Arranjos e Festas. O garotinho apontou. Vamos lá na loja do vovô? Não, meu filho, Ivone respondeu. Sua avó não deixaria. O parque tomará todo o nosso tempo. Vamos em outra hora, tá bom? Concluí que a loja pertencia aos pais dela.
mas não dei importância. Seguimos para o parque, situado exatamente onde ficaria no mundo real, embora quase sem árvores. Lá dentro, brinquedos comuns dividiam espaço com uma árvore colossal, ao lado de uma pequena cachoeira sobrevoada por centenas de borboletas. Era a grande atração. As crianças brincaram, flutuaram em seus patins e assistiram a uma peça ao ar livre. Comemos pipoca e doces. Eles brigaram, sorriram e choraram, até que Ivone sentenciou: está tarde, precisamos ir. Sem opção, obedecemos. Cruzamos a praça ao entardecer. Não havia o caos do horário de pico de Belo Horizonte. Tudo era calmo. No apartamento, enquanto eu tomava banho na suíte, Ivone cuidava das crianças. Jantamos macarrão instantâneo com legumes e, exausto, deitei no sofá. A garotinha sentou-se no chão com seus desenhos. O menino, perto da TV, lutava com um brinquedo quebrado. Ivone acomodou-se entre minhas pernas, apoiando a cabeça em meu peito. Liga a TV, pediu. O telejornal exibia notícias de Minas, porém eu ali mal as processava. Era como se algo me tragasse, como uma mão que nos puxa para o fundo do lago. A menina puxava meu rosto para mostrar seus desenhos. Observei o garoto que esperneava com um brinquedo estragado e Ivone falava sobre o dia seguinte. Eu apenas ouvia ecos. Estava tudo se embaralhando diante de mim. Sentia a realidade se distorcer. O sono me venceu. A penumbra de luz que em mim havia jazia no vazio escuro. Acordei do cochilo com o toque da mãozinha da garota no meu queixo. Este aqui é o desenho mais bonito, pai. Deixe seu pai dormir, ele está cansado. Interveio Ivone, levantando-se. Vou colocá-los na cama. Sorri e apaguei de vez, como se o lago me vencesse. Tudo estava vazio novamente. Restava-me apenas o eco do desejo realizado. Esposa, filhos, paz. Eu trocaria minha solidão por aquela vida num piscar de olhos. Mas, no silêncio do subconsciente, no fundo daquele lago de desejos, uma voz surgiu. A minha, como consciência. E você? O que você é? Perguntou-me ela. Deixaria sua essência por uma ilusão tão superficial? Toda aquela família não foi construída do dia para a noite. Houve luta, trabalho, madrugadas. Você estava lá no namoro com Ivone, no casamento, no nascimento das crianças. Imaginar maravilhas é fácil. Construí-las, não. Olhe para si. Você inveja esta moldura como realidade, mas esquece que ela sustenta o peso da parede. Quer o beijo da filha, mas não a angústia de manter o lar seguro. Inveja o eu que construiu isso, mas aquele pai, aquele marido, às vezes olha para o horizonte e inveja sua liberdade de não ser nada para ninguém. Você olha para esse homem no sofá, cercado de crianças que o chamam de pai, e sente a mordida da inveja. A voz tornou-se mais densa. Mas você deseja um fantasma, a colheita sem ter plantado a semente. Se fosse você ali, teria suportado as noites em claro? A paciência para o brinquedo quebrado? O peso de ser o pilar que não pode balançar? Você se projeta nesse eu que deu certo, mas esquece. Para ele existir, o você de agora teve que ser sacrificado. Esse homem não é um herói. É apenas o resultado de 1000 escolhas que você não teve coragem de fazer. Você inveja a segurança dele. Ele, no silêncio da cozinha impecável, talvez inveja sua vertigem. O seu direito de sumir, de não ser herói de ninguém, de ser apenas um contorno no mundo real. Vocês são dois espelhos virados um para o outro, refletindo o vazio do que deixaram de ser. Quer ser ele? Então saiba, para habitar essa moldura, você teria que apagar cada cicatriz que te faz único. E aí reside o perigo. Lembra de suas leituras solitárias nas noites mais escuras? Relembre Clarice Lispector. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. O silêncio perfeito do sonho começou a rachar. Acordei. Abri os olhos. Ainda na mesma sala. No mesmo sofá. Só que agora com as pernas em cima dele. E tudo vazio. A luz acesa. Olhei para o teto. Incrível como nunca reparamos no teto das casas. Só olhamos paredes, móveis, máscaras. O teto tinha molduras de gesso e um papel de parede florido, com borboletas. Cores claras, nesta perspectiva, normais. Já neste instante, não me estranhavam. Mas o que me chamou a atenção foi um gato, lambendo as próprias partes íntimas. Por que alguém desenharia isso? Perguntei-me, falando novamente com as paredes.
Só depois, sob uma ótica reflexiva, entendi. O teto sustentava tudo, a mente, a alma. E aquele gato era um aviso da desatenção que ignorei. Desviei os olhos para a TV. Ao fundo, meio escuro, vi minha sala. E eu mesmo do outro lado, batendo na tela como se estivesse querendo entrar. Aproximei-me. O outro eu disse: como está minha família? Tenho medo de não voltar a vê-los. Toquei na moldura. O mesmo leve choque. Estiquei a mão. Senti outra mão tocar a minha. Fui puxado, ou me puxei. Não vi nem senti nada. Acordei na minha cama, no meu quarto pequeno, com vontade enorme de urinar. Sentei, atordoado. Olhei o celular. Quinta-feira. Na beira da cama, um peso no peito. Não posso dizer que aquela sensação era tristeza ou alegria. Dentre todos os sonhos, este suscitou em mim a visão amarga de que, nos sonhos, trair a mim mesmo. Percebi que sempre invejara uma mentira para escapar de uma verdade que, embora caótica e barulhenta, era a única que carregava o meu nome. Ali naquele quarto vi que minha vida era torta, barulhenta, solitária. Mas era minha. E, pela primeira vez, o barulho da cidade lá fora não soou como agressão. Os ruídos não me convidaram para uma fuga. Cada estardalhaço representou meu mundo e uma parte da minha identidade. Sem o caos urbano, certamente não seria exatamente quem sou. Diante do meu retorno, todo aquele som soou como um lembrete. Eu ainda estava aqui, e tudo aquilo é o que sou por inteiro, com meus defeitos. Reconheci minha tragédia de ser um homem só. O que é a vida senão uma fração no instante? O que é um instante senão uma tragédia na eternidade? E o que sou eu? O que um eu significa, se existindo, sigo sendo? Não sou o princípio, não sou o meio, nem tampouco sou o fim. Sou uma tragédia, um homem só, e quem não é? A vagarosa noite ensina-me a paciência das pedras. A melodia do vazio entre madrugadas revela minha existência ínfima, sem sentido predefinido. E nesse vazio, suscita-se um desejo de ser. Ser o quê? Para quê? Qual o sentido do infinito, se ele não cabe em mim? Há tantos convictos, tão certos de seus propósitos vazios, tão ínfimos e insignificantes diante do universo quanto a minha tragédia solitária. E, no entanto, eles dormem. E eu vê-lo. O que um homem só tem além da trágica lucidez de perceber e pensar, de se ver no diante do espelho e não reconhecer a própria face, de ouvir o próprio nome como se fosse o de um estranho? O que mais posso exigir do universo? Um Deus que desça as escadas do silêncio e me explique a dor de existir? Uma musa, nua e crua, na cama dos desejos carnais, que por um instante me faça esquecer que sou feito de tempo, e que o tempo, que me fez, me desfaz? Mas até o amor, e o tal amor, 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 aquele grito no abismo das finitudes. O ato do sexo, a perpetuação dos mortais. Triviais, demasiado humanos. Orações sem resposta. Esperança vaga. A poesia, que me suscita a tragédia existencial, repleta e tão vazia. E sigo, sendo tragicamente sozinho. No vago da madrugada tenebrosa e fria, naquilo que chamam de alma, insistindo em chamar tais tragédias de vida, sem saber se é dança de sentidos ou simplesmente agonia. E no fundo, no abismo das percepções, não ser um ser só é aceitar as próprias convicções. Quem me dera eu fosse pedra. Quem me dera eu fosse eterno como nada. Mas se o nada não me trouxesse deleite nesta vida amarga. Sou homem. Enfim, sou uma tragédia. Parte 5. A realidade. Urinei, tomei um banho, peguei um livro e fui, como de costume pelas manhãs, tomar meu café na padaria. Já faço isso há uns 20 anos. Uma das vantagens de ser solteiro é essa. Cheguei e lá estava a moça da padaria. Nada mágico, eterno ou platônico. Só uma bela moça tentando sobreviver em seu trabalho. Não sei de onde me vieram essas ideias. Criar histórias parece ser o meu forte. Meu ceticismo agnóstico não me permite me relacionar intimamente com as pessoas, principalmente com mulheres, que sempre depositam vontades e esperanças nos signos, intuições, fé. Acho que é isso que as torna tão atraentes, mágicas talvez, como se elas soubessem de algo metafísico que nós não sabemos. Aproximei-me do balcão de granito preto, apoiei os cotovelos educadamente. Bom dia. Por favor, você me vê um café e um misto? Ela, sem me olhar nos olhos, mas educadamente, retirou um dos fones do ouvido e colocou junto ao celular debaixo do balcão.
Bom dia. Sim, claro. Sem qualquer intimidade. Apenas pegou os pães, a mussarela, o presunto, colocou num pratinho de isopor, apoiou na pia. Neste momento, ficou a uns 50 centímetros de mim. Pude sentir o calor e o perfume. Ela, com os olhos e rosto abaixados, e eu a observando. Tive a impressão de que ela sabia. Este momento durou entre 10 e 20 segundos, mas não havia necessidade dela chegar tão perto. Ela colocou na chapa, preparou o misto, serviu o café em um copo descartável. Tomei o café e, sem pensar em sonhos, olhei para ela e simplesmente perguntei o nome dela. Ela me olhou, então, como nos sonhos, passando um pano para secar a pia, mas com a cabeça baixa. Ivone. Respondi, interessado. O nome era o mesmo do sonho. Ivone Sena? Ela, mais séria, com a cabeça mais alta e aparentemente interessada, com um meio sorriso. Como você sabe meu sobrenome? Respondi com um meio sorriso de volta. Sei lá, provavelmente devo ter ouvido por aí e ficou no meu subconsciente. Ela sorriu ainda mais confiante. Não levei a sério o lance do sobrenome, mas não podia ignorar que soube ou lembrei o nome dela através de um sonho, ou viagem dimensional, sei lá. Preferi não entrar em detalhes, até porque ela começou a falar como se estivesse aguardando aquele momento. Mas perguntou novamente, como você soube meu sobrenome? Agora com curiosidade, não desconfiança. Pensei em todas as possibilidades. Poderia mentir, disfarçar, pagar o café e ir embora. Mas, por forças instintivas, me detive. Lembrei-me da lagartinha do sonho, teimosa a seguir seu caminho, das borboletinhas, do gato cinza. Menti, mantive a ideia do subconsciente. Percebi que fora exatamente esta resposta que despertara o interesse dela. Sei. Ela respondeu e fez a pergunta que me tirou do sério. Qual é o seu signo? Pensei no gato cinza novamente e decidi que não iria ignorar. Respondi, Leão. Ela simplesmente disse, tempestuoso e dramático. Perguntei, você acredita em signos? Acredita também em sonhos? Ela se mostrou interessada. Apoiei-me no balcão e comecei a contar. Contei sobre a quinta-feira na praça, sobre a lagarta, as reflexões filosóficas, o quadro que virou portal, o mundo de cores escuras e silêncio, as crianças que flutuavam, o café da manhã em família, o desenho mais bonito do livro. Contei tudo, inclusive o momento em que acordei e descobri que era quinta-feira de novo. Ela ouviu em silêncio, os olhos fixos em mim, as mãos imóveis sobre a pia. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo tempo. De relance, passou um carro na rua tocando Legião Urbana. Ela disse, adoro esta música. A música se afastava. Ela perguntou, e você? Gosta de uma boa música? Respondi, sim, obviamente. Acredito que todos gostam, exceto aqueles que perderam o juízo e a graça na vida. Ela sorriu. Pior que é. Pegou outro fone, virou meu rosto com a mão no meu queixo, olhou nos meus olhos, colocou o fone no meu ouvido, pegou o celular e tocou a música que passará no carro. Legião Urbana. Melodia incrível, que fala com a alma. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação, serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Cantarolei baixinho parte da letra, talvez por nervosismo. Percebi que minha ação surtira efeito. Ela disse, eu também adoro esta música. Respondi, ela é linda. Uma das melhores do Renato Russo. Ela completou, Legião Urbana. Já nos conectando, respondi, e faz diferença? Ela disse, não faz, mas você parece tão específico nas palavras. Rimos juntos. Ivone inclinou ligeiramente a cabeça, como se a música também a tocasse. Seus olhos, que antes estavam fixos em mim, agora pareciam olhar para dentro de si. Mordeu levemente o lábio inferior, as duas mãos apoiadas no pano sobre a pia. Você é doido, disse finalmente, com um sorriso. Perguntei, doidinho ou doidão? Ela disse, doidinho. Respondi, sei disso. Mas, hesitou, eu sonho e imagino também. Tenho 2 filhos. Um menino e uma menina. A música continuava. Ficaremos acordados imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua o nosso coração. Comigo? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Ela riu baixinho. Não. Ainda não. Apoiou o rosto na mão, o cotovelo na pia, num gesto que eu já conhecia dos sonhos.
Mas o menino é arteiro e a menina muito inteligente. Pelo menos é como eu imagino. Nos meus sonhos, eles são assim. Ficamos nos olhando. A padaria parecia ter desaparecido. Só existíamos nós dois. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O que a gente faz agora? Perguntei, repetindo a pergunta do sonho. Ela apoiou os cotovelos na pia, a mão por baixo apoiando o queixo e batendo as unhas próximo à boca. O mesmo gesto. Sei lá, disse. A música terminava. O silêncio surgiu, carregado de possibilidades. Sabe o que essa música me faz pensar? Perguntou. Sobre os monstros que a gente cria na nossa própria cabeça. Respondi, sim, todos nós temos os nossos. Eu crio tantos. Medo de não ser boa mãe. Medo de ficar sozinha. Medo de me entregar e me machucar. A gente passa noites inteiras acordada imaginando soluções, não é? Concordei. E muitas vezes a solução está bem na nossa frente. A gente só não enxerga por medo da escuridão. Sem perceber que é esta escuridão que nos faz valorizar a luz. Ela me olhou de um jeito diferente agora. Mais profundo. Você falou dos seus sonhos. Das crianças que flutuavam. Do quadro. Pausa. Sabe o que é estranho? Eu também tenho um quadro. Na sala de casa. Grande. Com uma moldura escura. Meu coração disparou. E você já pensou em atravessá-lo? Perguntei. Todas as noites. Respondeu, sem hesitar. Mas tenho medo do que tem do outro lado. E se do outro lado tiver exatamente o que você sempre quis? Ela sorriu. E se do outro lado tiver exatamente o que eu sempre tive medo de perder aqui? A música terminou. O radialista anunciou a próxima. O momento mágico passará, mas algo ficará gravado. Uma ponte invisível entre nós. Que tal sairmos? Perguntei. Ela se ergueu preguiçosamente, esticou os braços, pegou o fone da minha mão, virou-se e olhou para trás em direção ao celular. O movimento idêntico ao do sonho. Me arrepiei. Sim, disse. Mas com uma condição. Qual? Você me promete que, se eu for doidinha também, não vai fugir. Sorri. Dessa vez, naturalmente. Um sorriso verdadeiro, de paixão. Prometo. Fui-me embora. De longe, nos olhamos e demos um sorriso discreto. Naquele resto de dia, não li nem tive minhas epifanias. Não acessei as redes sociais. Liguei o computador só para ouvir música enquanto arrumava a casa. Não fui à praça nem ao parque. Fiquei em casa com o som no último volume, minhas músicas bregas incomodando Marlon e os vizinhos, algo que há muito não fazia. Fiz meu almoço e estava fantástico, não como aquele macarrão insosso. A consciência não me perseguiu. Apenas pensava nela, na Ivone de carne e osso, que ouviu minha loucura e não fugiu. Apesar de eu achar que ela não acreditou completamente, que levou parte como mentira de sedução. Mas havia a música. Havia o quadro. Havia o gesto idêntico. E, pela primeira vez em muito tempo, não desejei sonhar. Simplesmente aceitei o momento. Queria, ali, construir para ser sonhado. Não dormir no sono do outro, mas manter-me acordado na minha única realidade. Peguei o celular. Ela me passará o número. Escrevi. Você acredita que a gente pode atravessar a moldura sem medo? A resposta veio minutos depois. Acredito, se tiver alguém do outro lado esperando. Abobado, olhando para o teto, sentado no sofá, sorri. Guardei o celular e olhei para o quadro na parede. Ele estava lá, inerte. Busquei uma resposta filosófica, mas não veio nada. E não me importei, porque agora eu sabia. O portal que me permitirá acessar meu eu não estava no quadro. O portal estava em nós, na mente. E isto me foi, naquele momento, tão claro quanto a luz na fresta da janela dos meus sonhos. O portal sempre esteve na coragem de estender a mão para si, no risco de atravessar e socorrer a nós mesmos de nós. Na vontade de ser o que não fomos, e não o que poderia ter sido. E ali, desta vez no sofá, tive minha primeira epifania do dia. 8 horas da noite. Aquele tédio, a dor, o prazer, tudo passa. O que resta é a escolha de abraçar o fluxo, aceitar o destino como parte de nós. Ser no tempo é aceitar-se como tempo.
Parte 6. Do outro lado da moldura, naquele horário habitual, deitei na cama. Ivone dormia no seu canto. Aqui, a vida era diferente. Eu era diferente. Mas demorei a perceber. Hoje discutimos, como quase sempre. Este é o problema da liberdade de trabalhar em casa. Estou sempre tão presente e ausente ao mesmo tempo. Presente no corpo, ausente na mente. Enfurnado no computador, resolvendo prazos, contratos. E ela ali, cuidando das crianças, da casa, de tudo. Sei que tenho me dedicado ao trabalho mais do que a ela, mais do que às crianças. Não vou à missa, não rezo com elas, não as levo para passear. Estou sempre gritando, sempre com pressa. Rápido, toma o café. Anda, vai escovar os dentes. Depois a gente vê isso. As crianças crescem rápido. E Deus sabe o quanto luto para manter esta família segura e alimentada. Olho para Ivone. Ela dorme de lado, os cabelos espalhados no travesseiro. Respiração calma. Bela como sempre. E me pergunto, qual a necessidade de dormirmos juntos? Por que insistimos neste relacionamento? Ela ainda tem esperança. Ainda tenta me agradar. Faz meu prato favorito. Prepara meu café do jeito que gosto. Deixa bilhetes na minha mesa. Te amo. Bom trabalho. Mas não suporto mais. Tantas regras. Tantas obrigações. Tanta cobrança. Luiz Carlos isso, Luiz Carlos aquilo. Mesmo com a insistência dela em manter as aparências, percebo silêncio nos olhos dela. Ela é uma boa esposa. Uma boa mãe. Se não fosse pelas crianças, já teria me mandado. Penso nisso e sinto vergonha por não ser o suficiente. Ela dorme profundamente agora, sem saber dos monstros que habitam minha cabeça. Quanto desejei casar com ela. Conheci tantas garotas na juventude, mas foi por ela que me apaixonei perdidamente. Lembro do primeiro encontro, do primeiro beijo, da primeira vez que ela disse amo você. Era tudo o que eu queria. Quase sempre me pergunto por que me casei. Antes, eu poderia ter saído e morado sozinho. Depois da morte do pai, tudo desmoronou. Mamãe se deprimiu. Ricardo, meu irmão mais novo, afundou-se nas drogas. Elisângela, minha irmã do meio, exigia responsabilidades como se eu fosse um muro de pedra. Optei por casar. Mas quase sempre acho que teria sido melhor se continuasse só. Resmungo suspirando. Talvez, se tivesse ficado solteiro, tudo estivesse melhor. Sem cobranças. Sem horários. Sem precisar dar satisfação. Ainda é cedo. Quase 10 horas. Mas vou dormir. Amanhã começa a rotina. Ivone com as crianças para a escola, eu com o discurso do contrato para fechar. Mais uma vez pouco tempo. Viro de lado, de costas para ela, e fecho os olhos. Acordo de repente. Não sei quanto tempo dormi. O quarto está escuro, mas há uma luz estranha vinda da sala. Olho para o lado. Ivone não está mais na cama. Ivone? Chamo baixo. Silêncio. Levanto-me devagar. A casa está silenciosa. Caminho até a porta do quarto e a abro. A luz vem da sala. Penso, deixaram a TV ligada. Preciso conversar com Ivone sobre estes costumes. Amanhã teremos uma conversa séria. Aproximo-me da TV. Disse o comando desligar, e o brilho não apagou. Pensei, deve estar com defeito. A tela escura, mas a moldura da TV ainda brilhava. Uma luz suave, como se iluminada por dentro. Não vi a imagem com nitidez. Dei o comando mudar canal, repetidas vezes, e nada. Aproximei-me para usar o modo analógico. Na sombra da tela, uma imagem fraca. Toquei na moldura. Um choque. E ali, um homem. Sentado num banco de praça. Olhando para o céu. O céu escuro, estrelado. Ao redor, tanta coisa. Carros passando, pessoas correndo, luzes piscando. Cores. Muitas cores. O homem imóvel no meio do caos, observando. Aproximo-me. O homem me parece familiar. Seria meu pai? Mas a barba por fazer, as roupas diferentes. Papai nunca ficou sem barba. Aquele rosto, aquela postura, o jeito de apoiar as mãos na nuca. Isso não é possível, sussurrei. É meu rosto. Sou eu. Mas não sou eu. Ele usa jeans,
há tempo não se usa mais, camisetas, proibidas há décadas, tênis velho, não flutuam. Nada de ternos, gravatas. Ele parece leve. Ao redor, o mundo barulhento, caótico, vivo. Pessoas com sacolas, crianças correndo naturalmente, motos buzinando. E ele ali, apenas observando. Quem é você? Pergunto em voz alta. Dentro da tela, o homem vira o rosto e me olha. Ele me vê. Nossos olhos se encontram. Não me ouviu, mas me sentiu. E naquele instante, senti que eu era verdadeiramente ele. Ele era o pilar da minha existência. Eu nada mais era que uma cópia dos desejos dele. Sim, ele era eu, mas eu não era ele. Ele é o que eu poderia ter sido. Ele é livre. Toquei na moldura. Outro choque leve percorreu meu braço, mas não tirei a mão. Empurrei. Senti a superfície ceder. Fui absorvido. Mergulhei de vez. Não sei quanto tempo fiquei no escuro. Segundos. Minutos. Quando abri os olhos, estava deitado numa cama de solteiro, num quarto estranho. Era dia, manhã. Arrastei a cortina de pano branco. As cores, a luz, eram muito fortes, a ponto de doer. Olhei entre o vidro. Abaixo, a calçada. Uma rua. Gente passando, carros buzinando, cheiro de poluição. Pequenos prédios velhos, mal conservados. Fios elétricos pendurados. Vilas de periferia. Gente saindo para o trabalho, crianças indo para a escola, cachorros latindo. Barulho. Muito barulho. Ainda atordoado, notei que minhas roupas mudaram. Jeans desbotado, camiseta simples, tênis velhos. Exatamente como o homem do quadro. Em frente à janela, um banco de praça. O mesmo banco. Era o mesmo banco onde o outro eu estava sentado. Continuei ali, como se tudo fosse realidade. Fui ao banheiro, mexi nas coisas e resolvi explorar. Abri a porta. Ao descer a escada, uma senhora me desejou bom dia. Bom dia, Luiz. Disse. Respondi. Bom dia. Me desculpe pelas discussões com Marlon. Ele sempre apronta. Tudo bem. Saí pelo portão. Quando atravessei a rua, notei que o outro eu saía de uma padaria e se sentava ao banco com um copo descartável na mão. Um livro debaixo do braço. Aproximei. Era eu mesmo. Com licença. Ele virou o rosto. Seus olhos brilharam. Quem de fato é você? Perguntou. Sentei ao lado dele. Eu sou eu, ou já não sei mais se sou você? É uma longa história. Mas acho que você vai querer ouvir. Diga-me. Ficamos em silêncio, os dois olhando para o movimento da rua. Você é eu, disse ele, finalmente. Não era uma pergunta. Sou. Ou pelo menos uma versão. Eu moro. Hesitei. Num lugar diferente. Silencioso. As pessoas flutuam. Ele me olhou como se já soubesse tudo. Flutuam? Com um tipo de bota especial. As crianças adoram. Sorri, lembrando de Micaele e Jonata. Tenho 2 filhos. Uma menina e um menino. São a coisa mais importante da minha vida. Ele continuou me olhando com curiosidade. E você? Perguntei. Como é sua vida? Ele abriu espaço com as pernas, colocou o livro no colo, pôs o copo vazio ao lado, olhou para o alto, cruzou as mãos sobre a nuca, sorriu. Sou sozinho. Sempre fui. Moro num sobrado alugado ali perto. Trabalho com... Fez um gesto vago. Coisas. Nada importante. Passo o tempo lendo, pensando, observando. Parece leve. Parece. Concordou. Mas não é. A solidão pesa. Você acostuma, mas pesa. Olhei para suas mãos, sem aliança. Mãos que não precisavam segurar nada além de si mesmas. Sabe o que mais invejei em você? Perguntou de repente. O quê? A responsabilidade. Ter alguém esperando em casa. Ter um motivo para acordar além de você mesmo. Como assim? Invejou? Respondi. Eu me perguntava como eu seria se fosse você. Ri, sem humor. E eu, por vezes, queria ter sido como você. Invejo sua liberdade. Poder ir e vir sem dar satisfação. Não ter que explicar porque chegou tarde, porque está cansado. Nós dois rimos juntos. Um riso amargo de quem sabe que a grama do vizinho é sempre mais verde.
Luiz Carlos. Um pai, marido e provedor é o que você é. Às vezes esqueço meu próprio nome, disse ele, como se eu fosse um fantasma. Aqui, o solteiro. Ou o estranho da praça. Ou aquele que senta no banco e fica olhando pro nada. Sorriu, sem amargura. Fiquei em silêncio. O movimento da rua continuava. Uma moça com carrinho de bebê, um homem entregando panfletos, 2 adolescentes rindo. E ele olhava para o céu. Que barulho, comentei. Que silêncio, ele respondeu. Nos olhamos. Abri espaço com as pernas, coloquei as mãos sobre a nuca, olhei para o alto, sorri. Como você aguenta? Perguntei. Tanto barulho? Como você aguenta? Devolveu. Tanto silêncio? Nenhum de nós soube responder. Ele apontou para uma loja na esquina. Ali tem uma padaria. A moça que atende é. Hesitou. Ela é especial. Especial como? Especial. Única para mim, e para você, consequentemente. Ela aparece nos meus sonhos. Ou aparecia. Agora não sei mais. Ajeitou as mãos na nuca. Você a conhece lá no seu mundo? Pensei em Ivone. Na que dormia ao meu lado. Na que preparava café, cuidava das crianças. Ainda tinha esperança. Conheço. Respondi. Mas acho que é diferente. Diferente como? Lá ela é minha esposa. Ele me olhou com aquele brilho no olhar, satisfeito. E disse, como se perguntasse a si mesmo: inveja? Curiosidade? Ou medo? Ela é feliz? Perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Não sei, admiti. Acho que não. Não ultimamente. Ele balançou a cabeça lentamente. Nos meus sonhos, ela sorria. Servia café com aquele jeito calmo, cabelos lindos e longos. Desviei o olhar. Lembrei de Ivone acordando, cabelos espalhados no travesseiro. Lembrei de como ela me olhava antes de tudo desandar. Ela ainda tem cabelos lindos, disse baixinho. Eu sei, ele respondeu. Você voa com eles? Com as crianças? Hesitei. Não, atualmente principalmente com o Jonathan, o mais novo. Desde que nasceu, não tive muito tempo. Olhei para o céu. Estou sempre no computador. Eles voam sozinhos. Eu só vejo de longe. Ele assentiu. No meu sonho, eu voava com eles. Sorriu. Pelo menos na minha cabeça, eu era um bom pai. Talvez você seja. Respondi. Só não tem a oportunidade. Nada é devido à oportunidade, mas às escolhas. Respondeu sério. O sorriso sumiu. De que adianta a oportunidade onde não há vontade? Trocamos um olhar. Verdades duras. Realmente, você tem razão, disse. Não tenho razão. É uma questão de lógica que evita a vitimização. O que faremos agora? Ele perguntou, pela primeira vez preocupado. Não sei. Olhei para o chão, tirando as mãos da nuca. Acho que tenho que voltar. Lá tem crianças esperando. Crianças que flutuam. Crianças que flutuam. Sorri. Meu filho mais novo, Jonathan, adora voar baixinho. A Micaele já é mais pra frente, voa alto, adora imaginar. Sim, são lindos, disse ele. Ivone sempre é cuidadosa. Também de assustar. Eles crescem rápido. Ela tem medo de que subam alto demais e caiam ou nunca voltem. Ele assentiu. Aqui também tem perigos. Às vezes penso que o melhor seria não criar filhos neste lugar. Drogas, violência, desemprego. A gente não flutua, mas cai do mesmo jeito. Olhei para ele com novos olhos. O solteiro que eu seria carregava seus próprios pesos. Você quer ir comigo? Perguntei. Conhecer a vida do seu outro eu? Você ficaria? Perguntou. Não posso e não quero, respondi com sinceridade. Eu sei que não ficaria. Do que se trata tudo isto? Perguntei. Estou sonhando ou vivendo esta realidade? Não sei, respondeu honestamente. Nunca fiz esta travessia entre mim mesmo antes. Levantou-se do banco. Mas podemos descobrir juntos. Caminhamos até a padaria. Cheiro de pão fresco. Nada indicava portal. Como você fez? Perguntou. Toquei na moldura da TV, brilhava. Empurrei. Ele olhou ao redor.
Não tem TV nenhuma aqui. Tive um momento de pânico. E se não conseguisse voltar? E se ficasse preso àquele mundo barulhento, longe dos meus filhos? Espera, ele disse. Ali. Apontou para um parque cujo portão parecia ter uma moldura. Um caminho levava a um pequeno riacho. Uma visão nostálgica me tomou. Ali, sussurrei. Aproximei-me da portaria. Toquei a superfície lisa. Fria, mas vibrante. Atravessei. Diferente da TV, não senti energia, apenas uma névoa até o riacho. Olhei para trás. Meu outro eu apontou para frente. Siga em frente. A voz foi ficando mais baixa. Por fim, de longe, disse: vá em frente e não dê atenção ao gato. Só me lembro de olhar a última vez e perguntar em voz alta: que gato? Acordei no chão da minha sala. A moldura da TV ainda brilhava suavemente. Levantei-me depressa. Então me vi, sentado no meu sofá, olhando para tudo com olhos curiosos. Olhei para o meu teto, um belo papel de parede florido com um gato lambendo as partes íntimas, que eu mandara desenhar na época, achando engraçado. Que silêncio, disse-me. Que silêncio bom. Levantei e caminhei até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Carros silenciosos, pessoas andando devagar, árvores de cores escuras. Sem barulho e tantas cores. Tudo volta a ser tão normal. Normal como se descreve algo comum. O que seriam cores claras e escuras se não a perspectiva do observador? Tudo é simplesmente a realidade. Não havia contraste, apenas interpretação. Acho que agora vejo que não há, ou nunca houve, estranhamento genuíno com relação à minha vida. Só má interpretação. A vida sempre for a vida. Cabe saber aceitar. A gente sempre quer o que não tem. Projetamos o impossível. Minha liberdade ou a do outro, minha cela ou a do outro. Nada importa se em nome disso não vivemos. No fim, os dois estão insatisfeitos. Talvez os sonhos sejam, na verdade, o portal para a realidade, e nunca seremos nós mesmos desejando ser o outro. Epílogo. O labirinto. Acordo de repente de madrugada. Olho as horas. 3 da manhã, quinta-feira. Ainda estou na minha cama. Tudo parece normal. Mas há algo diferente no ar. Um perfume. Café, pão, mortadela. E uma música distante. Legião Urbana. Levanto-me e vou até a sala. Olho e vejo o quadro. Ele está lá, inerte, comum. Sem brilho. Sem portal. Apenas um quadro. Mas, ao me aproximar, vejo meu reflexo na superfície do vidro. E, por um instante, tenho a impressão de que não estou sozinho no reflexo. Há uma terceira figura, atrás de mim, que também me observa. Viro-me rapidamente. Não há ninguém. Volto a olhar o quadro. Agora, vejo apenas a mim mesmo. Sorrio. Não importa mais. Volto para a cama, deito ao lado de Ivone, que dorme profundamente, com um sorriso nos lábios, e fecho os olhos. Dessa vez, não sonhei. Apenas vivi. E, pela primeira vez, isso foi suficiente. No silêncio do quarto, com o corpo de Ivone aquecendo o meu, eu soube a resposta. Não era imaginação. Não era em vão. Sim, estávamos vencendo. A cada dia. A cada escolha. A cada travessia. Mas a pergunta ficou, ecoando como a última nota de uma música que nunca termina. Quem, afinal, observa o observador, quando o próprio reflexo devolve o olhar? Nota do autor. Este livro foi inspirado nos meus pensamentos e vivências reais. De fato, vou a padarias, ao parque ecológico, vi uma lagarta teimosa e fui ignorado por um gato cinza. Conheço várias moças de padarias, seus sorrisos, seus gestos, o jeito de servir café. Mas confesso, nunca conheci uma Ivone. O nome, o romance, o quadro, as crianças que flutuam, a travessia entre os eus, tudo isso imaginei. Imaginar, acredito eu, é um ato de construir uma ponte entre o que se vive e o que se poderia viver. Que esta imaginação inspire você, leitor, a atravessar suas próprias molduras, ainda que o gato no teto continue lambendo as partes íntimas, indiferente ao nosso espanto, tirando nossa atenção. Imagine. Juliano Assis. Fim da narração.